Olá a todos, o meu nome é Francisco Rocha, sou diretor da Escola Portuguesa de Salvamento e hoje queria-vos falar de um tema bastante pertinente. Queria-vos falar como sobreviver a um sismo. Isto é um assunto que há algum tempo eu ando a tentar falar em fóruns públicos, em algumas notícias que eu dou muitas vezes para as comunicações sociais, quando estamos a falar de situações sísmicas, principalmente quando foi agora no mês de agosto o que aconteceu em Portugal, o que aconteceu anteriormente também em Marrocos e ainda anteriormente na zona da Turquia. Eu tenho falado deste tema e na realidade é bastante pertinente, até porque é uma grande lacuna hoje em dia de muitas vezes que estamos a ensinar, tanto nas escolas, os nossos professores, por falta de conhecimento, como mesmo o passa-palavra, vamos dizer assim, de conhecimento de como sobreviver a um sismo. Por isso fiquem para ver, porque acho que vai ser extremamente interessante o tema. Então vamos lá. Primeiro que temos que perceber é que sobreviver a um sismo é algo que nós devemos ponderar. Embora muitos considerem o baixo risco sísmico, isto é uma ideia errada. Eu moro no norte do país, moro no Porto, tenho menos risco sísmico, claro, que a zona sul do país. Por muitas vezes profissionalmente estou na zona sul do país, por isso eu considero que há grande risco sísmico. E por incrível que pareça, isto são às vezes quem está ligado a este mundo acaba por sofrer algumas vezes na pele a consequência de estar ligado a este mundo. Eu dou o exemplo porquê? Porque eu estava de férias no ano passado, em agosto, em pleno agosto, no final de agosto, quando aconteceu o sismo em Portugal, claro, sem afetação de edificado, mas um sismo já com alguma intensidade, sentido por a maior parte das pessoas no sul do país. Eu estava de férias exatamente no local terrestre mais próximo do epicentro. Eu estava em Sines de férias, por incrível que pareça, num prédio de 7 andares, o hotel lá de 7 andares, quando aconteceu o sismo. É bastante interessante isto, nós percebermos que não podemos só considerar que morámos numa zona de risco sísmico, infelizmente neste caso por férias, não por motivos profissionais, mas por incrível que pareça estava no pior sítio possível para haver um sismo. Eu estou a ser um pouco irónico, mas a realidade é porque a minha mala de emergência acompanha-me para todos os sítios, embora algumas pessoas acham-nos malucos, mas eu prefiro ser um maluco mas seguro do que não ser um maluco. Por isso a minha mala de emergência estava de frente à cama, vamos falar assim, na cômoda do hotel, e eu sabia perfeitamente os procedimentos a fazer. Não passou de um sismo muito curto, alguma intensidade, mas muito curto, não passou disso, não houve danos identificados, mas na realidade só para termos noção disso. Isto é só aqui um bocadinho de introdução. Porquê? Porque a maior parte das pessoas na realidade fazem procedimentos errados de como sobreviver a um sismo. E o exemplo é, eu faço isso muitas vezes, tanto nas escolas como nas faculdades, perguntar se agora acontecesse um sismo, o que é que vocês faziam? E a pergunta mais, vou dizer, mais usada, ou desculpem, a resposta muito mais usada é, literalmente, metíamos debaixo das mesas. Meus caros, debaixo das mesas. Vamos falar em construções atuais. A realidade é, durante muitos anos, anteriormente, as pessoas eram ensinadas a colocar-se debaixo das mesas. Isto sem dúvidas. Mas nós temos que pensar que a construção nos últimos 30 anos teve grandes revoluções. Okay? Quando nós estamos a falar de uma construção com mais de 30 anos, é verdade que colocar-se debaixo das mesas pode ser algo que possa salvar a vida. Porquê? Porque nós tínhamos mesas extremamente robustas. Okay? Eu vou falar por causa dos meus pais. Se eu for lá, eu tenho uma mesa de pinho robusta, com estrutura de madeira que vai aguentar grande carga. E depois tínhamos outra coisa, é que a maior parte das estruturas de edificado, digamos que o teto, não era o botão armado. Eram estruturas de madeira, soalhos, okay, revestimentos, e que na realidade não tinha grande peso assim. Se nós formos falar das estruturas atuais, eu vivo aqui, eu estou num prédio de 7 andares, o meu andar é o 7º, uma construção em altura, e a mesa que eu neste momento tenho aqui da minha secretária é uma mesa de aglomerados com uns pezinhos metálicos, de uma coisa muito simples. Eu quero dizer que, fazendo uma conta muito básica, eu vou fazer as contas para a minha, neste momento, a zona que eu estou. Eu tenho aqui uma sala, o meu escritório tem 4x3, ok? As lajes normalmente aqui neste edifício de piso são de 30 centímetros, por isso se nós fazermos uma conta muito básica, vai-me dar aproximadamente em cima de mim 3.600 quilos, 3.6 metros cúbicos, 3.6 metros cúbicos de betão armado.
Cada metro cúbico de betão armado aproximadamente pesa 2.500 kg. Por isso, pega nisto. 3.6 metros cúbicos, 3.6 metros cúbicos de betão armado que eu tenho. Cada metro cúbico de betão armado pesa 2.500 kg. Digam-me onde é que é possível a minha mesa aguentar com esta estrutura em cima. Impossível. Okay? Vocês podem ter a melhor mesa do mundo atualmente, mas dificilmente vai aguentar com isso. Porquê? Porque as construções mudaram, ok? E na realidade esses princípios mudaram. Por exemplo, também ainda se fala muito de se colocar debaixo das ombreiras, das padieiras, como quiserem chamar. Várias zonas do país mudam o nome, mas aquela parte, aquela famosa pedra que havia sobre as portas. Isso já não existe na construção há imensos anos. O que existe agora na construção é um bocadinho de cimento, que leva 3 ou 4 breguinhas de M6, ok? Um bocadinho de cimento só para estruturar ali a porta, ok? Já não existe o conceito da padieira, que era uma estrutura robusta que levava ali sobre a porta e que era na realidade robusta. Ainda há pessoal que diga para se colocar debaixo desta zona de porta. Há pessoal que diga para se colocar debaixo das mesas. Mas, senhores, isto já não é verdade. Já não é verdade há 30 anos. Não é do momento para o outro que isto mudou. Há 30 anos. E se vocês pesquisarem na internet, vocês podem ir ao professor Google e meterem neste momento a dizer assim, triângulo da sobrevivência. Metem no professor Google e vão ver que todos os documentos que existem em termos internacionais dizem que os locais proibidos para se colocar é debaixo de, literalmente, estas ombreiras padieiras das portas e debaixo das mesas. Porque as panas da mesa não vão aguentar e vão esmagar. Ok? As mesas iriam funcionar e funcionam ainda se for um pequeno sismo, ok? E para nos proteger da queda de alguns objetos. Estamos a falar de candeeiros. Mas, senhores, as casas atualmente não têm candeeiros, têm aqui LEDs. Não têm candeeiros, não têm estruturas nos tetos, ok? Ok, pode ser o pladur, mas o pladur não vai matar ninguém. O que vai matar é a estrutura mesmo do edifício que chega em cima. Por isso, a ideia de se colocarem debaixo das mesas é completamente ilógica, infuncional. E estamos a falar de construções atuais, mas com 30 anos de mudança. Okay? Eu vou já pôr um vídeo aqui que explica exatamente isto. Um teste que foi feito há mais de 30 anos, feito pelos americanos, mas em Istambul, na Universidade de Istambul, a demonstrar isto, que as pessoas não sobrevivem debaixo dos objetos, mas sobrevivem sim, e agora que eu vou falar, é ao lado dos objetos robustos. Hello, my name is Doug Kopp. I'm the Rescue Chief of the American Rescue Team International Division. We're the most experienced rescue team in the world, with more than 3,000 team members in 13 countries. We're the only rescue team in the world that has team members in different countries. So we're truly an international rescue team. We have worked most of the major disasters in the world for the last 12 years, plus rescues on a daily basis of every kind throughout the world. We did something very important here in Istanbul. We constructed the school, and we also constructed the home. We have collapsed a school, and we have collapsed a home. I myself personally, as the rescue chief, have tunneled inside of more than 700 collapsed buildings. I have seen the principles that you see today, I have seen over and over and over and over again. People survive in voids. Voids are found around objects. If you get under something, you are squashed. The person on top of the bed was squashed. The person under the bed was squashed. The person in between the beds was completely unhurt, and in fact there was room enough for more than one person to be safe in that area. This is the area between the beds. We broke the slab down on top of it. That's why you'll see a little bit of rubble in between the beds. That was caused by us breaking the ceiling down. Normally there is no rubble at all. This clearly illustrates the principle that I teach at hotels around the world, which is survival in hotels with double beds like this can be increased to 95%. Even if the hotel collapses in a complete heap of rubble, it's almost impossible for you to be hurt, because the ceiling comes down, it rests on top of the beds, it breaks the legs underneath the beds, but in between the beds, because the large surface area of the beds,
you will be safe. And in this case, the dummy wasn't hurt at all. And you can see how high the space is. The space is almost 2 feet high. The children under their desks were all squashed. Some of them had their heads chopped off, like this one. Meanwhile, in the aisles between the desks, it was clear. There was a clear shot. Anyone in the aisle would have survived. Paper does not compress, so it will actually act as a support for the ceiling when the ceiling comes down. So this safe island, void, created around this table will give an area where many people can gather around it in complete safety, even if the building completely collapses in a heap of rubble. We did that here, and here as well it created voids. You might also notice the safe in which we hid a camera to take shots. Well, that safe in itself acted the same way as papers do. And what it did was it enabled a space to exist around it exactly equal to its height. In other words, it does not compress at all. Therefore, anybody laying next to that safe would be completely uninjured. Now that... Hold on. Yeah, go ahead. Okay, here we have the outside of the teacher's desk in the classroom. We've removed the dummy, but we couldn't get the pants out because his legs were so crushed that, well, you can see there's no space at all, so we can't even remove the pants. Where his chest was crushed, and you can see what happens right over here. The legs on the desk snap, so the person who's underneath the desk gets crushed. Meanwhile, there's still a safe space existing around the desk. That they would have been behind the desk or next in front of the desk, they would have been okay. The drawers got so smashed they got thrown away. Really simple. You get under your desk and you're dead. Happens all the time. Yep. Okay, hold on a second. Go ahead. Okay, this is the body of the dummy who laid on top of the bed. The only way we could even give you a picture of it was to break the concrete away from the top. From the side, you couldn't even see the thing. It was so squashed. So, the dummy on top of the bed is completely crushed. Underneath the bed, completely crushed. And in between the aisles and the bed, no problem. But we did want to get you a picture of the dummy that was on top of the bed. That you have seen with your own eyes the correct thing to do. I recommend that you do it and pass this information along to as many people as possible, as quickly as possible. Quando eu falo ao lado dos objetos robustos, como vocês sabem, eu pertenço a uma equipa de salvamento. Uma equipa de salvamento trabalha na área sísmica, tivemos na missão na Turquia, tivemos a missão no México, e trabalha nisto na área sísmica. Nós procuramos vida, no fundo, no que se chama o void, espaço de vida. E o que é o void? É o espaço criado pelo volume do objeto. Quer dizer, se eu tenho uma cômoda robusta, uma cômoda carregada de roupa, camisolas, não interessa o que está lá dentro, e se o teto cair, eu vou já pôr aqui umas imagens, vocês vão já ver isso, se o teto cair, o espaço imediatamente ao lado desse objeto robusto não vai desaparecer. Mesmo que a cômoda parta toda, o volume ocupado por esse objeto, que é a cômoda com a sua roupa, nunca vai desaparecer. O que quer dizer que imediatamente ao lado desse objeto vai aparecer o que a gente chama o void, o espaço de vida. É nesse local que a gente sobrevive. É ao lado da cama, é ao lado da cômoda robusta, é ao lado do armário robusto, é ao lado de algo robusto. Ou, se não temos estes objetos, pelo menos junto a uma parede estrutural ou um pilar, ok? Na esquina, na parede mais exterior, vamos no cruzamento de paredes, a esquina mais exterior do edificado, ok? Onde vai existir claramente um pilar e que eu possa sobreviver. É aqui que nós sobrevivemos aos sismos.
aquela ideia de se colocar debaixo das mesas está completamente obsoleta. Não há lógica nenhuma atual nisto. E infelizmente os nossos professores, os nossos responsáveis, políticos mesmo, ainda continuam a dizer para se colocar debaixo das mesas. Isto já mudou há mais de 30 anos. Eu hei de pôr mais vídeos, este era só um vídeo muito curto para dizer que não é debaixo das mesas, não é debaixo das padeiras, das portas que nós sobrevivemos aos sismos, é literalmente ao lado de objetos robustos. Identifiquem isso nas vossas casas, ok? Mas futuramente eu hei de fazer aqui um vídeo do que é que nós devemos fazer mesmo, como é que identificamos, como é que fazemos o plano familiar de emergência, o que é que devemos ter no nosso kit de emergência se tivermos que sair numa situação sísmica, mas a ideia aqui era mesmo debater este tema, que era sobreviver a um sismo, sim, é ao lado dos objetos e não debaixo dos objetos. Grande abraço a todos, fiquem seguros e, mais uma vez, Kiss.